Você tem noção de quantas mulheres caminham pelo mundo sem perceber o quão extraordinariamente fascinantes elas são? E não estou me referindo apenas à aparência física. Existe algo infinitamente mais poderoso do que isso. Estou falando sobre essa essência sutil, essa forma única de se movimentar, observar, se expressar e se manifestar que pode deixar um homem completamente desconcertado, mesmo que você não perceba isso em si mesma. O mais fascinante é que vocês frequentemente subestimam essa qualidade. Acreditam que, por não se encaixarem em determinado padrão de beleza estabelecido, não podem ser verdadeiramente sedutoras. Porém, aquilo que realmente nos cativa vai muito além de uma cintura fina ou maquiagem impecável. É essa confiança silenciosa, essa autenticidade que não pode ser fingida. Essa vibração que vocês emitem ao entrarem num ambiente sem sequer precisarem pronunciar uma única palavra. Hoje, desejo revelar para vocês os sinais mais claros de que são muito mais atrativas do que imaginam e que nós, homens, mesmo tentando disfarçar, definitivamente notamos e sentimos profundamente. Alguns desses sinais são tão discretos que talvez nem tenham percebido como são impactantes. Mas acreditem, nós percebemos. Permaneçam até o final, porque o nono sinal é um dos mais ignorados pelas mulheres, mas para nós representa um dos mais irresistíveis. Garanto isso. Após assistirem este conteúdo, começarão a se enxergar sob uma perspectiva completamente diferente. Primeiro sinal: os homens ficam nervosos na presença de vocês. Este é um dos indicadores mais genuínos e, simultaneamente, mais subestimados, pois, frequentemente, quando um homem age de forma desajeitada, evita contato visual direto ou até parece ligeiramente desconfortável, vocês podem interpretar isso como falta de interesse. Mas, na realidade, está acontecendo exatamente o contrário. Ele está mais fascinado por vocês do que consegue suportar. Observem atentamente. Quando um homem se sente atraído por uma mulher que o deslumbra, seu corpo o trai. Ele começa a fazer coisas que normalmente não faria. Toca o pescoço, ajusta a camisa, cruza e descruza os braços sem razão aparente, ou começa a falar mais rápido que o habitual ou mais devagar, porque tem medo de errar. Às vezes, até fica em silêncio, como se não soubesse o que dizer. E não é porque ele carece de personalidade ou é inseguro, é porque a presença de vocês o desestabiliza. Porque existem realmente mulheres que não apenas atraem fisicamente, elas impressionam. A beleza de vocês, sua energia, sua atitude pode fazer até mesmo um homem experiente se sentir fora de seu elemento. O que estou tentando dizer é que esse desconforto é um sinal poderoso. Se vocês notarem que, quando estão por perto, um homem que geralmente é relaxado fica tenso, muda sua postura ou parece mais concentrado no que está fazendo do que no que está dizendo, acreditem, estão causando um efeito profundo. Se isso ressoa, comentem uma palavra "vejo", porque se um homem fica nervoso perto de vocês, é porque as vê como alguém digno de muito mais que uma conversa trivial. Segundo sinal, as pessoas olham para você repetidamente, mesmo sem dizer nada. Isso pode parecer básico, mas é um dos sinais mais fortes e subestimados. Quando uma mulher é verdadeiramente atrativa, mesmo que não perceba, o ambiente registra isso. Vocês podem pensar que estão apenas passando, entrando numa cafeteria ou fazendo fila, mas da nossa perspectiva, algo sobre vocês chama a atenção. Não é apenas alguém olhando enquanto passam. O que é verdadeiramente significativo
É aquele segundo olhar, aquele onde já passaram, mas viram a cabeça para olhar novamente. Sabem o que isso significa? Significa que algo sobre vocês deixou uma impressão que não pôde ser satisfeita com apenas um vislumbre fugaz. Esse segundo olhar é a forma mais sincera de um homem ou até outras mulheres confirmarem que há algo extraordinário sobre vocês. E não tem nada a ver com estarem usando algo chamativo ou estar meticulosamente arrumadas. Às vezes é simplesmente sua forma de caminhar, sua postura, sua energia calma, mas magnética. É algo que não é forçado, mas pode ser sentido, porque atração verdadeira não é declarada, é percebida. Muitas mulheres não notam isso porque estão focadas em suas tarefas, em seus telefones ou simplesmente em chegar ao destino. Mas se já notaram que quando passam por alguém, essa pessoa olha 2 vezes sem dizer uma palavra, acreditem, esse é um sinal inconfundível de que possuem algo impactante, algo inexplicável, mas evidente. E sim, às vezes queremos dizer algo. Mas mesmo apenas esse segundo olhar já confessa mais do que percebemos. Terceiro sinal: vocês se subestimam, mas constantemente recebem elogios. Este é um dos sinais mais claros e paradoxais de que são muito mais atrativas do que acreditam. Já aconteceu de, num dia em que pessoalmente não se sentem particularmente bonitas, alguém ainda assim dizer que vocês parecem incríveis? Ou recebem comentários como: não consigo identificar exatamente, mas há algo sobre você que me fascina. Isso não é coincidência. É um sinal ressoantemente claro de que emitem uma energia que cativa outros, mesmo quando não notam isso em si mesmas. E isso é bastante comum em mulheres autênticas que não estão obcecadas em ser perfeitas, mas que inconscientemente despertam algo nos outros. Talvez pensem que seu penteado não está ótimo naquele dia, que não tem o corpo ideal, ou que sua roupa não é nada especial, e ainda assim os elogios continuam vindo. Por quê? Porque sua atratividade vai muito além do que veem no espelho. Como homens, notamos que às vezes não sabemos como explicar adequadamente, mas sentimos. Há algo em sua voz, na forma como falam, em como riem, na naturalidade com que se movem pelo mundo, que nos faz pensar: esta mulher não tem ideia do impacto que cria. E acreditem, isso é uma das coisas mais magnéticas que existem. O curioso é que o contraste entre como se percebem e como outros as veem, na verdade, torna tudo ainda mais poderoso, porque não estão tentando impressionar, não estão forçando nada, estão simplesmente sendo vocês mesmas. E essa autenticidade, combinada com uma energia feminina natural, cria uma atração difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Então, da próxima vez que alguém disser que tem algo especial, em vez de negar ou descartar, acreditem, porque esse algo são vocês. Quarto sinal: eles procuram vocês por razões insignificantes. Este é um clássico que muitas mulheres não percebem. Quando um homem se sente atraído por vocês, mas não sabe como se aproximar diretamente, começa a procurar qualquer desculpa para interagir com vocês. E frequentemente essas desculpas são sobre coisas triviais, aparentemente insignificantes. Como pedir se podem ajudar com uma tarefa específica, precisar que expliquem algo, pedir uma recomendação ou solicitar um pequeno favor. Na superfície, parece casual, mas acreditem, não é. Nós, homens, quando nos sentimos atraídos por uma mulher, procuramos pretextos para iniciar uma conversa, para nos aproximarmos sem deixar óbvio que estamos abertamente flertando. E isso acontece especialmente quando uma mulher nos intimida ligeiramente,
simplesmente porque gostamos tanto dela. Não nos aproximaremos diretamente com um elogio, mas apareceremos perguntando sobre qualquer coisa trivial apenas para tê-las por perto. E não é apenas uma ocorrência única. Se notarem que é recorrente, que essa pessoa sempre encontra uma razão para mandar mensagem, ligar, se aproximar ou ficar perto de vocês, mesmo por motivos mínimos, aí tem um sinal muito claro. Porque o que estão pedindo não é o que realmente importa, é a intenção subjacente. Muito frequentemente, vocês podem nem perceber isso. Parece normal, talvez até charmoso. Mas se observarem cuidadosamente, perceberão que essas pequenas coisas são meramente desculpas para algo maior. A necessidade dele de estar perto de vocês, de se conectar com vocês, de capturar sua atenção. Então, da próxima vez que alguém pedir ajuda com algo que facilmente poderia resolver sozinho, prestem atenção se também vem acompanhado de um sorriso nervoso, um tom diferente ou um olhar intenso. Porque às vezes um simples "Ei, como você faz isso?" realmente significa "Não sei como me aproximar de você, mas quero estar perto." Quinto sinal: mulheres as criticam sem qualquer razão real. Sim, sei que esta parte não é agradável, mas precisamos abordar isso honestamente. Porque quando uma mulher é verdadeiramente atrativa, não apenas fisicamente, mas em sua presença, sua forma de se mover, sua energia, nem todos ao redor reagirão positivamente. E não é porque estão fazendo algo errado. Na verdade, na maioria das vezes, nem estão tentando se destacar. Ainda assim, podem notar que algumas mulheres as olham estranhamente, fazem comentários passivo-agressivos ou as criticam por coisas que, honestamente, não fazem sentido, como se qualquer coisa sobre vocês fosse demais, confiante demais, bonita demais, polida demais ou até amigável demais. E quero que entendam isso. Críticas injustificadas não são sobre vocês, são sobre como elas se sentem quando vocês estão por perto. Porque sua atratividade pode fazer outras pessoas, especialmente mulheres inseguras, olharem para si mesmas mais severamente e isso, involuntariamente, desencadeia uma reação. Já tiveram alguém as chamando de snob quando nem haviam dito uma palavra ou notaram alguém tentando competir com vocês sobre algo que nem estavam interessadas. Aí está. Isso não significa que todas as mulheres reagirão assim. Muitas, pelo contrário, as admirarão, se inspirarão em vocês ou quererão estar próximas. Mas quando começarem a notar críticas infundadas, olhares desconfortáveis ou comentários direcionados a diminuir seu brilho, não levem para o lado pessoal. Considerem isso um sinal de que estão brilhando mais intensamente do que pensam, porque sua energia, sua presença, sua forma de ser pode de fato fazer aqueles que não estão seguros de si mesmos se sentirem desconfortáveis. E embora não seja justo, este também é um dos sinais mais claros de que são muito atrativas, mesmo que ainda não tenham percebido completamente. Sexto sinal: pessoas sorriem para vocês sem conhecê-las. Já aconteceu de estarem caminhando na rua, no supermercado ou no transporte público e de repente alguém, especialmente um homem, dar um sorriso sem razão aparente? Ele não diz nada, não as conhece, nem está tentando iniciar uma conversa. Mas sorri para vocês, às vezes timidamente, como se estivesse envergonhado por terem notado. Outras vezes com mais confiança, quase como se dissesse: "Uau, que energia essa mulher transmite!" E mesmo que possa parecer insignificante, não é. Se reconhecem essa energia, comentem uma palavra presença, porque quando uma mulher é verdadeiramente atrativa, e novamente, não estou falando apenas sobre beleza física,
Isso irradia, é percebido. Há algo em sua forma de caminhar, de olhar, de simplesmente existir, que naturalmente atrai pessoas. E esse magnetismo faz muitos homens, sem vocês sequer falarem uma palavra, sentirem o impulso de sorrir. Uma espécie de saudação silenciosa, um silencioso "eu gosto de você, mas não sei como me aproximar". E não é coincidência que seja um dos sinais mais sutis, mas mais genuínos, de que sua presença deixa uma impressão, porque um sorriso espontâneo não pode ser forçado, emerge do corpo involuntariamente, e isso é uma reação direta à energia que inconscientemente emitem. Então, da próxima vez que alguém sorrir, sem razão aparente, não descartem, não ignorem, porque provavelmente não estão tentando chamar atenção. Estão simplesmente gerando-a sem nem pretender. Sétimo sinal: homens em relacionamentos olham para vocês mais que o usual. E sei que este ponto é delicado e não necessariamente algo que gostarão, mas precisa ser mencionado. Quando uma mulher é verdadeiramente atrativa, sua energia não passa despercebida. E, ocasionalmente, até homens que já estão em relacionamentos estáveis lutam para evitar olhar para vocês. Não estou dizendo que é certo ou que vocês provocam isso, mas acontece, e acontece mais frequentemente do que podem imaginar. Estão numa reunião, caminhando pela rua, numa cafeteria, e de repente captam aquele olhar demorado, que dura um pouco mais do que deveria, de alguém que claramente não está disponível. E embora frequentemente tentem esconder, porque sabem que não deveriam estar fazendo isso, seus corpos os traem. Porque a atração nem sempre é controlável, especialmente quando é desencadeada por algo além da beleza física, algo mais profundo que é sentido. E aqui está algo importante que devem entender. Não são vocês causando deliberadamente esses olhares. É sua essência, sua presença, sua forma de ser. Não significa que devem se sentir desconfortáveis ou muito menos culpadas. Pelo contrário, é prova clara de que sua energia feminina é poderosa, magnética e difícil de ignorar, mesmo para aqueles que deveriam. Oitavo sinal: vocês recebem muita atenção nas redes sociais, mesmo sem mostrar muito. Isso é algo que muitos homens notam e algo que vocês frequentemente não percebem completamente. Postam uma foto casual, sem poses exageradas, sem roupas reveladoras, sem tentativa de buscar atenção, e ainda assim as mensagens chegam, as curtidas se multiplicam e as reações não param. Isso soa familiar? E se perguntam: o que há de tão especial nesta foto? Mas não é sobre a foto, é sobre vocês. Quando uma mulher é verdadeiramente atrativa, não precisa se exibir para causar impacto. Porque o que cativa não é apenas o que é visto, mas o que é transmitido, sua autenticidade, seu olhar, sua forma natural de ser. Tudo isso gera uma vibração que até atravessa a tela. E acreditem, homens percebem isso. Na verdade, alguns até temem, porque não sabem como lidar com tanta energia feminina numa forma tão sutil. O mais interessante é que muitas nem percebem isso. Acreditam que precisam fazer mais, mostrar mais, produzir uma imagem mais cuidada. Mas seu verdadeiro poder reside em sua forma natural de existir. Não importa se aparecem usando uma camiseta básica, sem maquiagem ou simplesmente compartilhando momentos do cotidiano. Essa atenção que recebem, sem nem tentar, é um dos sinais mais claros de que são muito mais atrativas do que pensam. Nono sinal: homens ficam confusos perto de vocês. Este é um dos sinais mais claros, mas também um dos mais mal interpretados pelas mulheres.
Certamente já aconteceu. Um homem as trata com muita atenção, como se estivesse muito interessado. Procura vocês, conversa, elogia e então, de repente, como se nada tivesse acontecido, desaparece. Se afasta, mas depois de alguns dias, volta como se nada tivesse ocorrido. Confuso, não é? Perguntam-se: ele está jogando comigo? O que quer? E aqui está a realidade. Muitas vezes, ele não está jogando, está lutando. Sim, lutando com o que sente. Porque quando um homem se sente verdadeiramente atraído por uma mulher, especialmente quando a percebe como excepcional, essa atração pode sobrecarregá-lo, pode se sentir intimidado, inseguro sobre o que dizer ou como agir. Então, se afasta não porque não está interessado, mas porque está interessado demais. E aqui está o problema. Vocês podem pensar que ele não está interessado, quando, na realidade, está tentando descobrir como se aproximar sem se expor demais. Alguns homens fogem porque não se sentem suficientemente bons. Outros voltam depois de reunir coragem, mas em qualquer caso, estão revelando a mesma coisa. Há algo sobre vocês que os perturba. Então, da próxima vez que um homem se afastar sem razão aparente e depois voltar como se nada tivesse acontecido, prestem atenção. Nem sempre é confusão emocional. Às vezes é pura atração, que simplesmente não sabe como lidar. 10º sinal: vocês não percebem seu próprio poder. E este é o sinal mais poderoso de todos, porque algo acontece mais frequentemente do que pensam. As mulheres mais atrativas frequentemente não sabem disso ou não acreditam. Se movem pela vida duvidando de si mesmas, se comparando, questionando se estão à altura, quando, na realidade, são elas que fazem a diferença. E deixem-me dizer isso de uma perspectiva masculina. Isso se mostra. Se mostra quando entram numa sala, sem tentar chamar atenção, e ainda assim conseguem. Se mostra quando falam simplesmente, sem tentar impressionar, mas acabam impressionando mais que qualquer outra pessoa. Sabem por quê? Porque não estão tentando. Estão simplesmente sendo, e quando uma mulher vive nessa autenticidade, carrega poder extraordinário. Mas aqui está o ponto-chave. Quando não reconhecem isso, esse poder permanece meio escondido. É como ter uma luz acesa, mas coberta com um véu. Quando começam a reconhecer, não por arrogância, mas por uma certeza calma de seu próprio valor, algo muda. Sua linguagem corporal, sua energia, seu olhar, tudo se alinha. E acreditem, isso é sentido de longe. Então, se alguma parte de vocês ainda duvida da energia que irradia, lembrem-se disso. Se escolhem vocês mesmas sem culpa, comentem: eu me escolho. Começa quando vocês aceitam isso. 11º sinal: sua ausência é notada ainda mais que sua presença. Deixem-me explicar isso. Há mulheres que, quando entram numa sala, imediatamente chamam a atenção. Mas há outras, e vocês provavelmente são uma delas, cuja ausência é ainda mais perceptível que sua presença. É como se algo se apagasse na atmosfera depois que saem. Aquela energia calorosa, aquela forma natural que tem de fazer tudo fluir, de repente não está mais lá. E nós sentimos isso. E talvez ninguém diga em voz alta, talvez nem percebam isso vocês mesmas. Mas acreditem, quando uma mulher é verdadeiramente atrativa, não se trata apenas do que mostra, é sobre o que faz outros sentirem. E quando essa presença não está mais lá, o contraste se torna óbvio. As conversas mudam, a energia esfria, e sem realmente saber por quê, nos pegamos pensando em vocês. É isso que as torna inesquecíveis. Porque não apenas chegam, permanecem na memória das pessoas, em sua pele, em seus pensamentos, às vezes sem nem tentar, às vezes sem nem saber. Então,
Se já notaram alguém observando enquanto saem, ou se alguém depois manda mensagem dizendo: Ei, você saiu? Não ignorem. É outra forma de dizer: Sua presença me tocou. E isso não pode ser fingido. É algo que naturalmente carregam. 12º sinal. O silêncio com vocês não é desconfortável, é intenso. Escutem atentamente, porque muito poucas mulheres notam isso, mas nós, homens, definitivamente experimentamos. Quando uma mulher é verdadeiramente atrativa, não há necessidade de preencher cada segundo com palavras. Sua mera presença gera energia envolvente tão poderosa que até o silêncio se torna magnético. Já aconteceu de estarem com alguém e de repente há silêncio, mas ele não se mexe inquieto, não se distrai, não verifica o telefone. Apenas fica ali com vocês, como se não precisasse de mais nada. Isso não é coincidência, é pura atração. Não é que ele não sabe o que dizer, é que está processando o que está sentindo sobre vocês. Talvez não expresse, mas internamente está pensando: por que me sinto tão bem apenas olhando para ela? Como alguém pode me impactar tanto sem nem dizer uma palavra? Esse conforto no silêncio, essa intensidade sem esforço, só pode ser causada por uma mulher que irradia algo muito além do físico. Uma mulher que transmite serenidade, profundidade, mistério e que, sem falar, já está comunicando tanto. Então, se notarem que há silêncios entre vocês e um homem, e ainda assim ele não vai embora, não fica desconfortável, não se apressa para mudar de assunto, é porque sua energia já está falando por vocês. E quando isso acontece, acreditem, já o conquistaram sem nem tentar. Agora, quero saber algo. Quantos desses sinais vocês notaram em seu dia a dia? Já aconteceu de alguém olhar de forma diferente ou de receberem atenção sem entender por quê? Compartilhem uma frase nos comentários sobre o sinal que pareceu mais verdadeiro para vocês. Às vezes, o que não veem em si mesmas, outros estão sentindo intensamente. E compartilhar suas experiências pode ajudar a reconhecer esse poder que carregam dentro. Se este conteúdo ajudou a se verem de uma nova perspectiva, se ajudou a entender que há algo sobre vocês que não precisa de explicação ou aprovação, então não saiam sem interagir, se inscrever e ativar as notificações. Porque aqui não falamos apenas sobre coisas superficiais. Aqui falamos sobre energia, sobre presença, sobre esse magnetismo que não pode ser comprado ou fingido. É sentido. Nunca subestimem o que irradiam. Sua forma de caminhar, sua forma de olhar, sua própria forma de existir deixa uma marca. E frequentemente, enquanto estão questionando se são suficientes, outros já estão ansiando pela chance apenas de se aproximarem de vocês. Então, sim, já são muito mais do que pensam. E este é apenas o começo. Nos vemos no próximo.